Pois é, o Beto, então, em outras palavras, a gente pode até colocar, né, que uma melhora na curva de juros aí deu um respiro, mas a alta de juros ou essa volatilidade do juro pode machucar bastante o valuation das empresas, colocar as empresas em maus lençóis e a gente vê uma queda importante das companhias, inclusive sustentando esse argumento aí de que os movimentos recentes são pontuais, né? Essas empresas podem viver maus momentos daqui para frente. E aí, pensando num outro lado, o Beto, o que você pode monitorar das companhias que acabam ficando um pouco menos sensíveis, menos aderentes a esse movimento mais pessimista? A gente consegue encontrar empresa nesses quesitos ou nesse perfil aqui no nosso mercado? Sempre tem aquelas empresas que passam incólumes por qualquer ciclo de crédito no Brasil, né? E não são só as empresas que têm caixa líquido positivo. Na verdade, mesmo com caixa líquido positivo, algumas empresas sofrem porque a gente vive numa economia muito interligada. Então, se, por exemplo, se a gente tem um ano de economia muito ruim, que o consumo é baixo, essa empresa acaba sofrendo também. Então, a gente vê ali, até no passado, quais são os setores que não se prejudicam num ciclo de alta de crédito, no ciclo de alta de juros, quer dizer, são essas empresas que já vêm subindo aí ao longo do ano passado, né? São os bancos, são as empresas mais ligadas ao ciclo global de commodities também. A gente está vendo o índice de commodities também saudável, né? Subindo. O preço do petróleo também em níveis saudáveis para quem, obviamente, produz. Então, empresas do setor de óleo e gás, empresas do setor de mineração, bancos em geral, e aquelas empresas que geralmente fazem parte de alguns nichos que não são ligados ao ciclo de crédito, principalmente as empresas do setor ali, por exemplo, de transportes e concessões, por exemplo, concessões aeroportuárias ou concessões logísticas. Algumas dessas empresas não se prejudicam. Mas, no geral, o que a gente está vendo assim, obviamente a gente viu que houve um fluxo de saída muito grande da Bolsa Brasileira, da Bovespa, né, da B3, quer dizer, Bovespa para quem é mais velho que nem a gente, que nem eu. Então, a gente na B3 viu um fluxo de saída muito grande por parte dos fundos institucionais, por parte das pessoas físicas, e algumas empresas negociam abaixo do valor patrimonial. Então, sem dúvida, nesse momento sempre há uma oportunidade para quem tem mais paciência, né? E para quem, obviamente, busca empresas de boa reputação, de bom histórico, de boa governança e de bons executivos, obviamente, tocando essas empresas de setores que, às vezes, por exemplo, pega as small caps, por exemplo, empresas que têm uma liquidez baixa em bolsa, elas tiveram muita fuga de gringo, muita fuga de fundos de pensão, muita fuga também de pessoa física e fundos brasileiros institucionais independentes. Então, algumas dessas empresas, eu avalio que são até mais seguras você comprar as ações do que o próprio crédito dessas empresas, né? Então, é uma oportunidade, mas assim, é uma oportunidade para aquelas pessoas que conseguem fazer uma leitura mais profunda em relação ao que tem dentro das empresas e de mais paciência, porque não é algo que vai se resolver agora, enquanto o Brasil vai surfar aí pelo menos 2 ciclos de alta de juros de 1 ponto percentual, combinado com os Estados Unidos, que também vai ter muita dificuldade em reduzir juros, na verdade. A gente está vendo lá fora também as políticas de tarifas, imigração e desoneração, pelo menos as prometidas, não efetuadas ainda. A gente está vendo, na verdade, uma dificuldade muito grande desses países, dos Estados Unidos, de conseguir reduzir os seus juros, tá? Obviamente a gente tem 2 quedas projetadas para este ano lá nos Estados Unidos. Hoje, inclusive, o presidente Powell vai passar pelo escrutínio de jornalistas perguntando sobre os ataques do Trump em relação a ele e sobre a opinião dele sobre o Trump. Eu acho que a conferência hoje do Powell vai ser só sobre isso, pelo menos 80%, 90% não vai ser sobre dados de inflação, não vai ser sobre dados de emprego, não vai ser sobre dados de confiança do consumidor, vai ser sobre Trump, né? E o que o Powell porque todo mundo vai querer tirar uma manchete dali. E isso vai chegar no Trump, que vai responder também. A diferença é que isso num país
como os Estados Unidos, não faz muito preço. Se fosse um país latino, por exemplo, que tem independência do Banco Central ainda muito frágil, como o nosso, isso faz preço, e uma moeda também, que não é uma moeda forte, isso faz muito preço. Então, é comum, sim, os presidentes atacarem os seus presidentes do Banco Central. O problema é que quando você tem moeda fraca, você acaba gerando mais inflação nessa economia, como que acontece no Brasil.